Quarto ano, tudo bom com vocês? Vamos iniciar então a nossa aula de geografia. Na nossa aula de geografia a gente vai continuar o nosso assunto falando dos setores da economia. Agora nas páginas 11 e 12. Se nós falamos dos setores da economia, nós sabemos que esses setores eles geram renda. As pessoas trabalham em cada um desses setores e esse trabalho é trabalho remunerado, o chamado trabalho remunerado, ou seja, nós ganhamos para fazer algum tipo de serviço. Mas professora, a senhora falou que existem também os trabalhos voluntários, aqueles onde as pessoas trocam mercadorias, tem também, mas a maioria dos serviços, dos trabalhos, ele é trabalho remunerado. E como compensação desse trabalho remunerado que nós ganhamos aí, existem outros benefícios que vêm junto com eles, como por exemplo a chamada aposentadoria, que é um tipo de auxílio que você recebe do governo em razão do seu longo trabalho, dos seus longos anos de trabalho e serviços prestados também. Todo mundo pode receber um auxílio, um benefício, Sim, todo mundo. Mas esse benefício, ele é gerado de formas diferentes. Nem todo mundo consegue receber esse benefício por questões trabalhistas. Por exemplo, existem as pessoas que são chamadas autônomos. Quem são os autônomos? As pessoas que exercem o emprego sem carteira assinada. Mas essas pessoas podem receber esse benefício? Podem, mas elas devem pagar mensalmente por um valor, por fora pelo seu trabalho. Quando é um trabalho de carteira assinada, a própria empresa já auxilia nesse serviço, no pagamento deste auxílio aí. Então, lá na página 11 e 12 do livro de geografia de vocês, ele vai falar sobre esse tipo de serviço, Nós falamos aí sobre os setores, sobre a geração dos problemas ambientais, que nós ainda vamos falar mais à frente aí, ok? Aí vamos ver então lá o trabalho e os setores da economia. Todos os dias, milhares de trabalhadores seguem a rotina de suas atividades profissionais para satisfazer as necessidades básicas da sociedade. Esse conjunto de pessoas caracteriza aí a divisão social do trabalho nos setores da economia, ou seja, cada pessoa exerce uma função separadamente, cada pessoa tem o seu setor da economia, Nosso setor aqui, no caso o setor da professora, é o setor terciário. Há aqueles que trabalham no setor secundário, há aqueles que trabalham no setor primário. As pessoas podem trabalhar em empresas públicas ou privadas, com relações de trabalho assalariado. Isso significa que o empregado ele tem um registro de trabalho dentro da CLT, que é o que? Consolidação das leis de trabalho, ou seja, é um direito, é uma lei. Nós que trabalhamos de carteira assinada, as pessoas que trabalham de carteira assinada têm o direito aí de receber, esse benefício pelo fruto do nosso trabalho, ao longo dos anos. E isso está assinado em carteira. Aí ele vai destacar o seguinte, que essas leis, elas determinam que nenhum trabalhador pode receber menos que um salário mínimo e garantem direitos também. A parcela da população adulta que está trabalhando ou procurando emprego é classificada de acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, como população economicamente ativa. Então, todas as pessoas que trabalham
recebem um salário são caracterizadas como população economicamente ativa. E as pessoas que não trabalham, professora, como elas são chamadas? População economicamente inativas, tá? São as pessoas que não recebem aí nenhum tipo de salário, elas estão inseridas dentro aí dessa área de acordo com o IBGE, certo? Aí Olha só lá onde, né, eu falei para vocês, as pessoas autônomas, né? Muitos trabalhos exercem suas atividades profissionais por conta própria. Esse tipo de trabalho é chamado de autônomo. Então, até destaquei para vocês essa palavrinha aí. E se aplica ao caso de muitos médicos, dentistas, veterinários, psicólogos, entre outros, quando são funcionários de quando não são funcionários de instituições públicas ou de empresas privadas, ou seja, não tem nenhum chefe, não tem nenhum patrão, é ele mesmo que é o chefe, é ele mesmo que é o patrão. Então essas pessoas são denominadas de autônomas. E aí essas pessoas, elas podem pagar, né, por elas mesmas o chamado INSS, né, o vínculo de aposentadoria. As pessoas do campo também exercem essa função, professora? Também recebem seus direitos? Sim, também recebem seus direitos, porque elas estão também inseridas nos setores da economia, né? Todas as pessoas que trabalham com registro de carteira fazem contribuição ao INSS, que é o quê? Instituto Nacional de Seguridade Social. Os trabalhadores autônomos também podem optar por fazer essa contribuição, já que se é realizada ao longo dos anos de trabalho e revestida posteriormente em aposentadoria, ok? Então aí a nossa contribuição das páginas 11 e 12 do livro de Geografia de vocês. Façam a leitura aí para vocês terem um melhor entendimento, tá bom? Na próxima aula a gente vai continuar esse assunto. Por hoje é só. Muito obrigada e até a próxima aula. Voltamos de novo em quarto ano. Agora a gente vai na nossa aula de regional, nossa aula de geografia regional. É isso mesmo, hoje a nossa aula de geografia regional, geografia de Rondônia, vamos dizer assim. O que nós vamos ver na nossa aula de hoje em geografia de Rondônia? Nós vamos fazer a correção da nossa atividade, a atividade que eu passei para vocês lembram? Passei sim uma atividade para vocês, então a gente vai fazer a correção e comentar um pouquinho dessa atividade, né, de algumas questões aí que nós vimos durante a nossa aula de geografia de Rondônia, sobre a integração, né, entre a nossa cidade, o nosso estado e o restante do Brasil, ok? Vamos lá então. O exercício que eu passei para vocês referente ao texto, que eu fiz também a leitura junto com vocês, lembra a leitura? Falando aí sobre, né, a questão do transporte de mercadorias, como é que é feito o transporte da soja para outros locais aí. Então, hidrovia é o principal caminho de exportação da soja na região norte. Então, a gente sabe que a economia da nossa região, do nosso estado, está voltada para a produção, né, da agricultura. E essa produção, ela vai para além do nosso continente, vai para outros locais aí, né, vai para outros países também. Então, esse transporte, ele é feito de diferentes maneiras. Transporte aéreo, hidroviário, rodoviário, e cada meio de transporte tem as suas dificuldades. E esses meios de transporte
também ajudam aí nas questões econômicas. E aí a gente falou, no caso, leu a reportagem lá, e o que a reportagem falou? O que essa reportagem relatou? Sobre a dificuldade e a facilidade que esses transportes aí, eles têm no seu caminho, né? No caso, ao longo das suas viagens, vamos dizer assim, ao longo da sua viagem, como é que é? Ele tem a questão das estradas, que tem os buracos, mas existem locais, né? A partir do momento em que essa soja ela é transportada para o navio, já é uma viagem mais fácil, mais rápido também. A duração e o tempo dessas viagens. Aí eu passei a atividade para vocês e agora a gente vai fazer a correção da atividade. Olha só, o texto que eu havia passado para vocês, eu li, eu reli para vocês, passei o link para vocês também, né? Aí vocês iam pesquisar e responder as questões. Vamos lá então. Qual a maior região produtora de soja? Então, talvez muitos de vocês não tenham entendido o contexto dessa pergunta aí. Quando a professora colocou assim, região, se vocês forem pesquisar, ele não vai aparecer basicamente região por região. Ele vai aparecer as cidades, né? E essas cidades estão localizadas aonde? Em qual região? Aí vocês deveriam ligar, ok? Então, estão localizadas no centro-oeste, sul e norte, tá bom? São as regiões aí. Como é a situação das viagens desse produto e qual é a maior dificuldade? Aí nós temos aí, é uma viagem cheia de desafios, segundo o texto. E qual é a maior dificuldade? A maior dificuldade se encontra nas estradas devido aos buracos, também segundo o relato do texto. Qual a duração dessas viagens, né? O tempo de duração aí. A viagem dura mais de 2 dias, cerca de 55 horas. Então, dependendo da duração, né, da estrada, em média, né, ele deu uma média ali de 55 horas, cerca de 2 dias, dependendo do trajeto também. Questão 4. Como é a passagem de transporte desses grãos, ou seja, os meios de transporte que são utilizados? Aí eu coloquei aí. Quando chegam, né, os caminhões a Porto Velho, a soja é descarregada em grãos e vão para as barcaças graneleiras, ou seja, para os navios. Então, os meios de transporte, nós temos lá, que é o transporte rodoviário, né, os caminhões, e o hidroviário, que é os navios. Então, os dois meios de transporte que são utilizados em meio a esse trajeto aí. Esse transporte passa por continentes e oceanos. Quais? Aí o sim, Oceano Atlântico, ok? Questão 6. Segundo a reportagem, qual a vantagem desse trajeto? Então, segundo a reportagem, uma das vantagens desse trajeto é o tempo de viagem, que é reduzido em até 6 dias em relação aos portos do sul do Brasil, ou seja, a partir do momento em que essas viagens elas saem, né, elas são transportadas para os navios, a viagem é muito mais fácil, corre muito mais fácil aí, ok? Então essa é a correção das atividades aí do texto. Então, caso vocês não tenham feito, façam aí a correção certinha do livro de vocês, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula. Oi, quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Estamos começando mais uma aula de matemática e continuando aí com o nosso conteúdo de divisão por números com 2 algarismos aí, com ênfase no resto da divisão. As páginas que nós estaremos realizando hoje serão as páginas 19 e 20. Então, nessas 2 páginas a gente vem colocando a data do dia 27/8, beleza? Então, bora lá?
A gente tem aí a questão 3, lembrando, é correção de atividade de casa. Eduardo está ajudando sua mãe com a mudança. Ele colocou 15 livros em cada caixa e quando terminou, viu que 5 livros ficaram de fora. Observe a quantidade de caixas que Eduardo usou. Então a gente vai observar que cada caixa tem 15 livros. E nós temos quantas caixas aqui? 3. Então nós vamos fazer, em vez de a gente contar aqui 15 mais 15 mais 15, a gente pode fazer aí a multiplicação de 15 vezes 3 ou de 3 vezes 15, né? Que nós temos que é igual a 45. Temos 45 em todas essas caixas, mas sobraram aqui 5 livros. Então a gente tem que estar adicionando esses 5 livros aos 45. Logo nós temos aqui, ó, 50 livros havia aí na casa de Eduardo. Agora a gente tem a 4. Amélia dividiu certa quantia de dinheiro entre seus 3 netos e ainda ficou com R$4. Observe a quantia que cada neto de Amélia recebeu, né? Vamos observar aqui, ó, que nós temos 20, 30 e 2. Então, letra A, quantos reais cada neto recebeu? R$32. Letra B, quanto Amélia tinha no total antes de distribuir eles? Então, a gente precisa fazer aí uma continha, observando que cada neto recebeu 32. Ela tem quantos netos? 3. Então, qual é a operação que a gente faz? 32 vezes 3 ou 3 vezes 32, tranquilamente. Fazendo aí, nós temos que é igual a 96. Só que ainda sobrou com ela R$4. Para saber quanto que ela tinha, a gente pode estar somando aí os 96, que foi o que ela distribuiu entre os netos, e ainda aí adicionar com 4, tá bom? Que no caso a gente tem 96 mais 4 é 100. Logo ela tinha aí R$100, tá bom? A gente tem a número 5. Os alunos das turmas de 4º ano participaram de uma gincana para uma competição. Eles formaram 26 duplas e um aluno ficou de fora. Qual é o total de alunos que participaram da gincana? Então a gente vai trabalhar aí, ó, 26 vezes 2. Por que 2? Duplas. Quando a gente faz dupla aqui na sala de aula, são 2 pessoas, 2 crianças. Então se formou 26 duplas, 26 vezes 2, que é igual a 52. Mas um aluno ficou de fora. Então a gente está adicionando aí o 52 mais 1. Logo aqui, ó, são 53 alunos. Número 6, agora lá na página 20. Vamos descobrir regularidades sobre os restos de divisões. Letra A, escreva os 5 primeiros múltiplos do 6 sem o 0. Lembra lá, os múltiplos são os resultados das tabuadas. Está pedindo aqui os resultados das tabuadas do 6, tá bom? Fazendo aí, a gente tem, ó, o 6, que é o 6 vezes 1, aí 6 vezes 2, 6 vezes 3, 6 vezes 4, 6 vezes 5. Então, nós temos 6, 12, 18, 24 e 30. Pontinho, divida esses números por 6. Que resto você obteve? Então, aqui como a gente tem um caderninho, era para estar realizando aí essa divisão no caderno. Dividir todos esses números por 6. Que aí a gente tinha aí a resposta. Que resto a gente teria? 0, porque todos são múltiplos de 6, então o resultado seria 0. Letra B, escreva os 5 primeiros múltiplos de 6, mais uma unidade. Mas como assim? Vai continuar sendo esses, só que a gente precisa adicionar 1 a cada um desses números. Ou seja, em vez do 6, vai ser 7, aí 12, vai ser 13, entendeu? Vamos observar aqui que nós temos 7, 13... 19, 25 e 31. Todos eles foram adicionados uma unidade. Pontinho, divida esses números por 6. Que resto você obteve? Então, a gente vai observar e após essa divisão, né, que vocês fizeram, é para fazer, tá bom? Vamos observar que restou 1, né?
Agora está pedindo para escrever os 5 primeiros múltiplos de 6, mais 2 unidades. Agora não é mais para pôr só uma unidade, é para pôr 2. Então nós temos essa sequência aqui, ó. Pontinho. Divida esses números por 6. Que resto nós obtemos? Resto 2. Vamos entender aqui, ó. Resto 2, e nós tínhamos acrescentado 2 unidades. Não sempre vai ter essa associação. Quando nós adicionamos 1, sobrou 1. Quando nós adicionamos 2, sobra 2, ok? A letra D. O que você observa em relação ao número somado, ao dividendo e ao resto das divisões propostas nos itens anteriores? Que nem eu falei agorinha, né? Em cada item um número somado e o resto são iguais. Letra E. Escreva os 5 primeiros múltiplos de 7 sem o zero. Novamente, múltiplos são os resultados da tabuada, mas não quer o zero. Então nós vamos ter aí 7, 14, 21, 28 e 35. F. Sem efetuar a divisão, responda qual é o resto da divisão de 12, 19, 26, 33 e 40 por 7. A gente vai observar aqui, ó. Observa do 7 para o 12. Aumentou quanto? Do 14 para o 19, aumentou quanto? Então você pode estar observando, do 21 para o 26, aumentou quanto? Porque a gente vai observar que é praticamente a mesma sequência, só que foi adicionado aí um determinado valor. Vamos observar aqui de 7 para 12, quanto que aumentou? Aumentou 5. Logo a gente vai observar que o resto, para todos eles aqui, aumentaram 5 e o resto vai ser 5, tá bom? Número 7. Observe a sequência formada por alguns múltiplos de 9. Esses números deixam resto zero na divisão por 9. Então nós temos 9, 18, 27 e 36. Eles são múltiplos de 9, por isso que deixam resto zero na divisão por 9, tá bom? Letra A. Escreva a sequência dos 4 primeiros números que deixam resto 1 quando divididos por 9. Para deixar resto 1, a gente só precisa adicionar 1 em cada um desses, que nem foi o que aconteceu lá na última atividade. Adicionando 1, a gente tem 10, 19, 28, 37. Letra B. Escreva a sequência dos 4 primeiros números que deixam resto 5 quando divididos por 9. Então já que é resto 5, então a gente precisa estar adicionando 5, tá bom? Então adicionando do 9, 18, 27, 36, 5 em cada um, a gente tem 14, 23, 32 e 41. C. Escreva a sequência dos 4 primeiros números que deixam resto 8 quando divididos por 9. Então, se quer resto 8, tem que adicionar 8 em cada um desses aqui, tá bom? Que no caso aí a gente vai ter 17, 26, 35 e 44. A gente vem concluindo aí a nossa aula de hoje, onde a gente trabalhou aí a multiplicação lado a lado com a adição e também trabalhando aí a sequência de múltiplos, relembrando aí um conteúdo que já foi estudado anteriormente, tá bom? Na próxima aula nós vamos estudar aí, ó, multiplicação e divisão, operações inversas. Assim como a gente estudou lá no segundo bimestre, adição e subtração eram operações inversas. Da mesma forma agora, multiplicação e divisão também são operações inversas, que a gente precisa saber uma para saber a outra, tá bom? A gente vai lembrar lá daquele interrogação que a gente utilizou, vocês lembram? E é isso, gente, até a próxima aula. Tchau, tchau! Hello students, good morning, good afternoon or good evening, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de inglês dessa semana. A gente vai dar continuidade ao tema que fala sobre horas. Isso aí é do Chapter 6, a busy day, um dia, né, ocupado.
O que a gente vai mais falar hoje é sobre routine verbs, que é os verbos de rotina. Tem aí a página 76, 77 e 78, tá? Então vamos lá, let's go. Pega seu livro. Antes de mais nada, a gente vai dar uma revisada aqui em alguns verbos de rotina que estão lá na página 74. Então tenta repetir aí, por favor, o que acontece. Uma coisa que eu vou chamar a atenção para vocês é o seguinte, que eu não falei na última aula. Inicia aqui em cima, o dia está começando, ela está acordando. Então esses verbos aqui que acontecem são coisas que acontecem diariamente na rotina da Mia. E percebam que o último quadrinho ela foi dormir. Então ela relatou aí os verbos todinho, desde o início do dia até a última coisa que ela faz. Então presta atenção e tenta repetir, por favor. 2. Listen and repeat. What time do you wake up? What time do you take a shower? What time do you have breakfast? What time do you go to school? What time do you have lunch? What time do you do homework? What time do you listen to music? What time do you have dinner? What time do you go to bed? Então, gente, mais adiante ainda, a gente tem na página 76 um exercício. Esse exercício vocês vão fazer da seguinte forma: tem que ouvir o áudio para poder desenhar os ponteiros, tá? Então, letra A, vai ter uma situação que vocês vão escutar e nesse diálogo que vai acontecer, eles vão falar uma determinada hora. Então atentem os ouvidos para que vocês entendam a hora. Então vou combinar também o seguinte: terminou a situação da letra A, pausa o vídeo. Aí você desenha o ponteiro da letra A. Dá play, aí ele vai falar a letra B. Terminou a letra B? Pausa para você desenhar o reloginho da letra B. Combinado? Atenção no áudio agora então, em lápis e borracha na mão. Let's go! 2. What time is it? Listen and complete. A. What time is it, please? It's 8 o'clock. B. What's the time? It's 10 o'clock right now. C. It's 5 o'clock. Tea time. D. Oh no, it's 6 o'clock. My bus. E. No, it's 2 o'clock in the morning. Conseguiram entender esses diálogos? Então vamos lá. O primeiro deles é a letra A. What time is it, please? What time is it, please? Oh, it's 8 o'clock. Então, o ponteiro menor no 8, number 8, e o maior no 12. Letra B, gente. What's the time? Ele perguntou e a menina olhou o relógio e respondeu: It's 10 o'clock right now. Então, o ponteiro menor no 10 e o maior no 12. A letrinha C. It's 5 o'clock, tea time. São 5 horas, né? A hora do chá. Então, o ponteiro menor no 5 e o ponteiro maior no 12. D. Oh no, it's 6 o'clock, my bus. 6 o'clock, ponteiro maior no 6, menor no 6 e o maior no 12. E por último, a letra E. Letra E é o seguinte: um barulhinho, né, de telefone. No, no, no. It's 2 o'clock in the morning. Então são 2 horas da manhã. Ponteiro menor no 2 e o maior no 12. Ok? Espero que esteja tudo tranquilo, né? Até aqui. Porque agora a gente tem o exercício da página 77. Diz assim: leia os diálogos e complete as lacunas, né? Excuse me, what time is it? Então, olhando para o reloginho que tem exposto na página 77, vocês conseguem entender que horas que é, não conseguem? Que horas tem aqui nesse relógio? Vocês vão pegar essa hora e vão colocar em numeral aqui, tá bom?
Vamos lá. Tá o ponteiro menor no 6 e o ponteiro maior no 12, então vai ser 6. Só colocar assim, o number 6, 2 pontinhos, o 0 e 0, tá? Aí seguindo aqui a história, ela agradeceu, thank you, e ele disse, é ele? Não, é ela. You're welcome, que é de nada. A gente tem ainda aí, gente, a letra B e a letra C. Para vocês darem uma olhadinha, responde, pausa o vídeo e volta aqui, tá? Bora lá ver se tá tudo tranquilo? Letra B. Mom, what time is it? Qual a hora que tem naquele relógio lá atrás? It's 3, honey. São 3. Doce, docinho, né? Meu docinho. Então vamos lá para a última questão. What time do we have English classes? Que horas que você tem aulas de inglês? Então tem um relógio bem aqui nesse balão de fala. At 9. At 9. Ok? Terminou? Ainda não. A gente tem a página 78. A página 78 vai ter esse exercício aí. Look, read and match. Então eu tenho aí, gente, várias imagens que tem o Pedro, não é o Pedro? É o Pedro. E vocês vão ter que olhar para esses verbos de rotina e legendar essas imagens. O que ele está fazendo na primeira imagem e na segunda e na terceira. Sabe a dica que eu dou para vocês? Vou falar algumas coisinhas importantes aqui. Segue quase a mesma coisa que a rotina da Mia, lembra? Aqueles verbos de rotina. Outra coisa, inicia o dia no primeiro quadrinho e termina com ele indo dormir, tá? Outra dica que eu dou, o Pedro estuda pela manhã. Então, uma grande dica que eu já dei. Então, pausa o vídeo, responde direitinho e volta aqui para ver se está tudo ok, tá? Vamos lá, galera. O primeiro verbo utilizado aqui para essa imagem é wake up. Segundo, depois de acordar, o que a pessoa faz normalmente? Have breakfast. E como eu falei para vocês, ele estuda pela manhã. Qual o verbo que eu utilizo para falar quando vai para a escola? Go to school. Vamos lá mais adiante. Depois, quando volta da escola, ele tem o quê? Have lunch, que ele almoça. E como eu disse para vocês, se ele estuda de manhã, à tarde, normalmente ele faz o dever. Isso em inglês é do homework. Depois disso, qual lazer que ele tem? Watch TV. Depois de assistir TV, ele take a shower. Depois de tomar banho, o que ele faz? Have dinner. E por último, encerrando o dia, ele go to bed. Ele vai dormir, tá? Se vocês ficaram com dúvidas com relação aos verbos de rotina ou ao outro conteúdo que é do capítulo 6, que fala sobre horas, estarei no plantão aguardando vocês. Combinado, galera? A gente se vê em breve então, hein? Bye, bye!